A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e nesta videoaula apresentaremos subsídios da lição 2 do segundo trimestre de 2025, revista da CPAD, que tem como título O Novo Nascimento. O textuário diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 3. A verdade prática diz assim: o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos do 1 ao 9 e o versículo 16. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Então, esta lição de número 2, o comentarista ele vai trabalhar essa doutrina importantíssima, que é a doutrina da regeneração, que está dentro do escopo, está dentro do contexto da doutrina da salvação. Então, é uma das obras mais importantes, significativas do Espírito Santo na vida do ser humano, que ouve o Evangelho, se arrepende dos seus pecados, crê que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Então, o Espírito Santo opera esta regeneração na vida desse pecador, confesso e arrependido dos seus pecados. Então, com base ali no diálogo que Jesus teve com Nicodemos, que era um dos principais, um dos príncipes, né, entre os fariseus, e também membro do Sinédrio, através do diálogo ali sobre o nascer de novo, nascer da água do Espírito, Jesus vai ensinar lições importantíssimas em relação a essa regeneração que o Espírito Santo opera na vida do ser humano. Então veja aqui a importância dessa obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que ele possa vivenciar a experiência da regeneração. Então o comentarista ele vai mostrar aqui ao longo dessa lição de número 2, como é que se opera essa regeneração, quais são os meios empregados por Deus. Tópico 1, Jesus e Nicodemos. Subtópico 1, quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. João 2, de 2 a 25. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos. João 3, 1. Um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Então, aqui neste primeiro subtópico, o comentarista vai introduzir a figura de Nicodemos, que era um dos principais ali entre os fariseus, era uma figura de grande destaque ali na sociedade judaica, no Templo de Jerusalém, e ele vai procurar o Senhor Jesus durante a noite. Nós não sabemos por que ele procurou Jesus durante a noite. Supõe-se que pelo medo, receio que ele tinha de que os outros fariseus o criticassem e de que ele perdesse prestígio ali junto ao Sinédrio, junto à elite judaica, né? Não sabemos, ou por outros motivos, talvez porque durante o dia
ele tivesse outras atividades e não tivesse tempo de falar, de procurar e conversar com Jesus, ou porque ele queria conversar em particular com Jesus, né? Não no meio da multidão, porque Jesus estava sempre cercado pelas multidões. Então esse é o Nicodemos, e ele era um líder religioso, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, pelo menos no que diz respeito à parte literal do Antigo Testamento. Ele conhecia porque era um fariseu, um estudioso. No entanto, né, a essência do que estava escrito lá no Antigo Testamento, a essência espiritual, os princípios espirituais, ele mostrou que não sabia, que não tinha esse conhecimento. Esse é um conhecimento que é o Espírito Santo é quem concede, né? E no caso, ele precisava nascer de novo, e é isso que o Senhor vai abordar no próximo tópico. Subtópico 2. Nicodemos reconhece Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi, João 3:2. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Este interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Então aqui nós vemos que o Nicodemos, que era um mestre na lei, conforme nós já expressamos no subtópico anterior, ele reconhece que Jesus era diferente, que Jesus era um mestre verdadeiro, era um enviado de Deus, porque ninguém podia fazer o que Jesus fazia se não fosse da parte de Deus. Realmente, os milagres que Jesus realizou demonstravam claramente que ele era de Deus, que ele tinha vindo de Deus. E nós, hoje, temos a palavra de Deus que nos afirma isso, né? Que nos afirma isso, a palavra de Deus. As Escrituras nos afirmam isso, que Jesus realmente é o Filho unigênito de Deus, é o próprio Deus encarnado, é o Verbo que se fez carne, conforme nós vimos na primeira lição. Pois bem, então Nicodemos reconheceu a Jesus e o chamou de Rabi, que significa mestre, né? Professor, mestre, ensinador. Nesse contexto, então, nós vemos que Nicodemos ele não tinha nenhum tipo de hostilidade, ele não procurou Jesus para combatê-lo, para criticá-lo, ou para negar os seus ensinamentos. Não, ele queria aprender, ele estava desejoso de aprender, ele queria saber por que essas coisas os estudiosos do Antigo Testamento não conseguiam saber, não conseguiam entender. Era diferente, era um ensino diferente. Então ele tinha um genuíno interesse em compreender esse ensino novo, né? E o Senhor o recebeu muito bem e explicou para ele, é necessário nascer de novo, você tem que experimentar, né, esse processo de regeneração de dentro para fora, do interior para o exterior, que somente o Espírito Santo pode operar na sua vida. Mas aí nós vamos ver que no decorrer do diálogo entre Nicodemos e Jesus, que ele não entendeu muito bem o que isso significava, esse nascer de novo. Então nós vemos que Jesus não era um simples mestre, mas um enviado de Deus, e o Nicodemos, o fariseu Nicodemos, um mestre de Israel, reconheceu isso, que Jesus era um enviado de Deus. Subtópico 3, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo e nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo, né? As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Veja, João capítulo 3, versículo 31. Então, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós podemos ver, né, que Jesus afirma para Nicodemos que ele precisava nascer de novo e depois, no versículo 5, nascer da água e do Espírito, que
são termos paralelos. Nascer de novo e nascer da água do Espírito são termos paralelos que está apontando para a regeneração que o Espírito Santo realiza na vida de todo pecador arrependido, que confessa seus pecados e que crê que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados e também ressuscitou ao terceiro dia para a sua justificação. Então, Nicodemos, ele achava que, sendo um bom seguidor da lei, da Torá, sendo um israelita fervoroso, rigoroso, conservador, ortodoxo, que era suficiente para agradar a Deus ou para cumprir tudo aquilo que Deus planejou para a vida dele. No entanto, Jesus mostra para ele claramente, esquece tudo isso aí. Isso aí, até aqui vocês só têm a natureza adâmica, a natureza que vocês herdaram de Adão e também de Abraão, que era também um homem pecador, como todos os seres humanos são na face da terra, de todos os tempos. Então esquece isso aí, você precisa nascer de novo, você precisa experimentar essa obra regeneradora do Espírito Santo, essa lavagem da purificação pela água, que aí estava apontando para o batismo, e também a operação sobrenatural, poderosa do Espírito Santo lá no seu interior, mudando a sua natureza, mudando o seu modo de ser, o seu modo de viver, o seu modo de agir, seu modo de falar, mudando completamente a sua vida. E isso sim é que você precisa permitir que o Espírito Santo opere na sua vida, para então você entender realmente o plano de Deus para a sua vida, para você entender o que significa servir a Deus de fato, de acordo com essa nova aliança que o Senhor Jesus estava pregando, porque ele era o reino de Deus que ele estava ali pregando, os princípios do reino de Deus. E isso nós vemos claramente ali no Sermão do Monte, ou da montanha, onde Jesus ele mostra ali algumas mudanças, algumas alterações em comparação com a lei mosaica. Não esqueça que na descrição do vídeo e também aqui na tela você vai encontrar um QR Code, onde você pode apontar aí a câmera do seu smartphone para obter maiores informações sobre os nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Nós temos curso básico, médio, cursos livres na área teológica para abençoar a sua vida, curso C, Resistência da Mulher, voltado para o universo feminino, curso C, Esposa de Obreiro, também um curso que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, esse curso Esposa de Obreiro, e nós estamos com descontos aí imperdíveis. Não, aproveite, vai que também na descrição tem o link para você obter maiores informações. Todos os nossos cursos de teologia são reconhecidos pelas convenções evangélicas de todo o Brasil. Nós temos o certificado que após a aprovação no curso você vai receber esse certificado, e temos também os PDFs, e todo o material necessário para o seu aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2. O novo nascimento, a obra da regeneração. De novo. Tópico 2. O novo nascimento, a obra de regeneração. Subtópico 1. O novo nascimento. A palavra regeneração tem origem do termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, que é a doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça quando o pecador, que possui uma natureza carnal corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, João 3,3. Então aqui o comentarista ele vai explicar ali sobre o novo nascimento. E vai dizer que a palavra regeneração
ela tem origem nesse termo grego, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Então, regeneração é gerado novamente. Você é gerado ali quando você está no ventre da sua mãe e nasce aqui na Terra. Você está sendo gerado. Né? A primeira é a geração normal ou natural. Agora, a pessoa, espiritualmente falando, né, a pessoa precisa também nascer de novo, nascer espiritualmente. E é isso que significa a palavra regeneração. E é um conceito que está englobado pela doutrina da salvação, né? Está dentro desse escopo aí da doutrina da salvação, que é a soteriologia. Faz parte, né? A regeneração, a justificação, a santificação, está dentro da doutrina da salvação. Então, o que descreve essa regeneração? É o ato divino de transformação interior do pecador. Todo ser humano na face da terra é pecador. Ele herdou a natureza adâmica, inclinada para o mal, inclinada para o pecado, inclinada para a prática da iniquidade. Então, a pessoa tem que mudar essa natureza para poder agradar a Deus. E não tem outra maneira a não ser nascer de novo, da água e do Espírito. Então, a pessoa precisa, e para que esse nascer de novo da água e do Espírito aconteça na vida do ser humano, ele precisa se arrepender, reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz do Calvário em seu lugar, pagando o preço pelo que ele deveria, que o próprio pecador deveria pagar, mas Jesus pagou o preço por ele, para que ele pudesse ser redimido, para que ele pudesse ser salvo, crer que Jesus é o Salvador dele, o Senhor da vida dele, e também que Jesus ressuscitou dentre os mortos para a sua justificação diante do Pai, diante do Deus Criador, e viver, né, de acordo com os ensinamentos de Jesus e seus apóstolos daqui em diante. A partir desse momento, então, né, essa transformação que vem de dentro para fora, que é operada pelo Espírito Santo, mas também com o auxílio da palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, que tem um poder também purificador, regenerador, transformador. A palavra é viva e eficaz. Então, é isso que o Senhor Jesus estava ali ensinando para Nicodemos e também para todos nós que o servimos aqui no século XXI. Muito bem. Então, o que está se referindo a essa regeneração? Se refere a uma mudança realizada pela graça, porque é a graça, é favor imerecido. O pecador ele só reconhece que é um pecador, se arrepende dos seus pecados, e a graça de Deus, o favor imerecido, o alcança, e trazendo essa obra de regeneração na vida desse pecador arrependido. Subtópico 2, a regeneração como obra exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando-o a uma mudança radical do seu coração e provocando uma transformação profunda da sua vida interior. Este processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 17 e 18. Então aqui a regeneração como obra exclusiva de Deus, que só Deus pode operar a regeneração. É o Espírito Santo quem opera na vida do pecador arrependido, que confessa seu pecado e busca a restauração diante de Deus. E só por meio, de Jesus Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, é só através de Jesus que Deus pode operar essa regeneração, esse nascer de novo na vida do pecador arrependido dos seus pecados. Então, quando ele reconhece seus erros e a necessidade de um Salvador, o Espírito Santo, opera essa regeneração na vida desse pecador arrependido.
Subtópico 3. A necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram, Romanos 5,12. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração, Romanos 5,19. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante sua morte sacrificial, Filipenses 2,8. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida, 1 de Pedro 3,18. Portanto, devido à nossa natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Então, qual é a necessidade da regeneração do pecador? Porque não tem salvação sem a obra do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Ele precisa realmente nascer de novo, nascer da água do Espírito, ser regenerado, ser transformado, experimentar essa mudança de dentro para fora, do interior para o exterior. Ele precisa mudar suas atitudes. Agora, um ser humano pode mudar suas atitudes apenas por uma decisão da sua vontade própria? Até pode durante um tempo, mas não vai manter. Por que não vai manter? Porque ela possui uma natureza humana carnal inclinada para o mal. E logo, logo, essa natureza humana vai vir à tona e vai mostrar que essa pessoa não tem condições de, durante a vida inteira, ser uma pessoa moralmente correta, ética, uma pessoa que realmente só faça o bem, nunca faça o mal. Por quê? É praticamente impossível, por causa dessa natureza decaída, essa natureza humana inclinada para o mal. Então, por isso que, para que essa pessoa realmente seja um servo de Deus, uma serva de Deus, faça o bem, viva de forma correta à luz das Escrituras Sagradas, ela precisa desse poder que o Espírito Santo lhe concede ao operar a regeneração na sua vida. Então, pelo poder do Espírito Santo operando de dentro para fora na vida do cristão, ele consegue, então, vencer as tentações, vencer o mal, vencer o pecado. Ainda que ele possa cometer algum tropeço, mas o Senhor, ele se arrepende, busca o perdão, a restauração, e Deus o fortalece para que ele continue na jornada até os céus. Então, é necessário primeiro ter a regeneração. Infelizmente, nós vemos que muitas pessoas frequentam reuniões em igrejas locais, mas ainda não experimentaram essa regeneração. Como é que nós podemos saber se a pessoa foi regenerada ou não? Pelos frutos que a pessoa passa a produzir a partir do momento que ela se diz uma seguidora de Jesus Cristo. Então, se a pessoa não produz frutos de justiça, de retidão, de paz, de alegria, de pureza, de santidade, e etc., isso mostra que ela realmente não experimentou a regeneração genuína que é produzida pelo Espírito Santo. Tópico 3. Os meios da obra regeneradora. Subtópico 1. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretem a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito, João 3, 5 e 8. Então, a operação do Espírito Santo é que produz essa regeneração, esse nascer de novo. É uma obra sobrenatural. Primeiro, ela se realiza lá no interior da pessoa. Então, o batismo em águas, ele é apenas uma
manifestação pública, um testemunho público de que aquela pessoa, né, ela já experimentou, ou pressupõe-se que ela já experimentou essa regeneração, esse nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Então, posteriormente, ela vai declarar publicamente, ali no batismo em águas, que geralmente é feito, né, de forma pública, de que ela realmente creu em Jesus, teve a sua vida transformada e ela agora quer viver para honrá-lo, para servi-lo a Jesus, para servir a Jesus. Então, esse conceito de nascer da água refere-se à ação purificadora do Espírito. É o Espírito Santo que vai lá dentro, arranca, ou melhor, faz a pessoa experimentar esse novo nascimento, esse nascer da água e do Espírito, para que a pessoa possa viver a verdadeira vida cristã, a vida cristã frutífera, abundante, que o Senhor Jesus prometeu. Então, o Espírito Santo é quem opera essa purificação lá dentro. A água do batismo é só uma amostra pública de que, conforme eu já falei, né, essa pessoa que está se batizando, ele já experimentou pelo poder do Espírito Santo. Muitos acham que, então, essa referência, né, à água, nascer da água, é uma alusão ao batismo cristão. Mas, assim, como se o batismo cristão tivesse somente por si mesmo, tivesse a capacidade de mudar a natureza da pessoa, mudar o caráter da pessoa. E, na verdade, a Bíblia não ensina isso, né? É que somente ali o batismo em si, né, nas águas, tem esse poder. Quem opera essa transformação interior, essa mudança radical no interior do ser humano, que se arrepende de seus pecados e crê que Jesus é o Salvador, é o Espírito Santo, né? É ele quem opera, e com os sinais, né, posteriores, os frutos posteriores, de que realmente a pessoa experimentou essa metanoia, essa mudança na sua mente, na sua maneira de pensar, de agir, de falar, de ver as coisas. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referência àqueles que são nascidos do Espírito, né? Então, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. Realmente, o vento sopra onde quer, não sabendo de onde vem nem para onde vai. É assim a obra do Senhor. Mas é claro que aí você vai ver o rastro, né? Você vai ver os frutos, conforme eu já falei. Não fica misterioso como é que acontece a obra do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. Mas, posteriormente, é possível saber se a pessoa realmente nasceu de novo. É inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo, né? Por quê? Por que é inegável? Porque é o fruto. A pessoa muda completamente. A pessoa que era presa ao álcool, às bebidas alcoólicas, ela não quer mais saber, sente até nojo. A pessoa que era viciada em entorpecentes, também ela sente náuseas só de sentir o cheiro. Então, e outras coisas mais. A pessoa que era mentiroso, quanto mais, ele passa a ter medo de ofender a Deus mentindo. Então, isso é que é o Espírito Santo que produz na vida da pessoa. Não é que a pessoa coloca na cabeça, a partir de agora eu vou fazer assim, como eu já falei, né? E não se sustenta ao longo do tempo. Essa decisão da própria força como eles dizem, né? Força de vontade humana, da minha força de vontade, né? Isso só vai até um certo ponto. Se não for pelo poder do Espírito Santo, nós, né, os cristãos não vão conseguir, de forma plena, completa, frequente e constante, fazer a vontade de Deus de acordo com o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Nós realmente precisamos do poder do Espírito Santo operando em nós, por nós e através de nós.
Subtópico 2, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler em 1 Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23. Semelhantemente, em Tiago lemos que, pela sua vontade, Deus nos gerou pela palavra da verdade. Tiago 1, 18. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança o lugar mais profundo do pecador, que mensagem humana alguma tem poder de alcançar. Hebreus 4:12. Ela é a semente de que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder regenerador, purificador, transformador, santificador. E a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E penetra até a divisão da alma e do espírito, né? Juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é espírito e vida. A palavra de Deus é poderosa, ela para esmiuçar ali os vícios, os pecados, as coisas ruins que existem dentro do ser humano pecador. E todos nós somos pecadores, conforme Romanos, né? Capítulo 5. Então, veja só, né? A palavra de Deus, ela é a semente incorruptível. E ela é viva e permanece para sempre. Então, veja que Deus nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra que está é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, composta por 66 livros, conforme nós cremos. Nós que somos cristãos evangélicos, que servimos o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é poderosa. Se você realmente, né, o Espírito Santo já operou na sua vida regeneração, você precisa se alimentar constantemente, diariamente, da palavra de Deus, para que você vá crescendo no conhecimento e na graça que há em Jesus Cristo e se tornar realmente uma árvore frutífera para a honra e glória do nome do Senhor. Subtópico 3, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que é intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2, versículos 3 e 4. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro, 2 de Pedro 3, 9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, que ele permite, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Lucas 7:30, Atos 7:51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Então, a vontade soberana de Deus é que o ser humano se arrependa dos seus pecados, creia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para salvá-lo, né? Que ele realmente busque a Deus, em vez de virar as costas para Deus, conforme a humanidade decaída está, infelizmente, na sua maioria. Desses mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, a maioria não serve ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ao único e verdadeiro Deus que enviou seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, para salvar, ali pela sua morte expiatória, pela sua morte substitutiva, ali na cruz do Calvário, salvar o mais vil pecador que se arrepende dos seus pecados. Então, a humanidade, ela infelizmente virou as costas para Deus, né? Muitos hoje nem querem saber de Deus, como disse o salmista, né? Disse o nécio, né? Que não há Deus. O nécio, quer dizer, o tolo, o insensato, ele acha que Deus não existe. Mas Deus existe e criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E conforme nós encontramos nas Escrituras Sagradas, do Antigo e do Novo Testamento. E um dia, né, ele vai consumar o seu plano aqui na terra. E esse dia está prestes a acontecer. Então, ainda
nós estamos no período da graça, da dispensação da graça. O evangelho está sendo pregado e vidas estão sendo transformadas. Então a vontade de Deus é que as pessoas se salvem, mas o ser humano precisa tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados e crer que o Senhor Jesus Cristo tem o poder para salvá-lo, libertá-lo, transformá-lo e mudá-lo completamente de dentro para fora através da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Se você está sendo abençoado ou abençoada por essa videoaula, não esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas por essas videoaulas de ensino da Palavra de Deus. Muito bem, a conclusão diz assim: a obra de regeneração do Espírito Santo possibilita ao pecador a participação na natureza divina. Gálatas 4:7. Este recebe pleno acesso ao reino de Deus, bem como a sua filiação divina aos que creem no seu nome. João 1:12. Dessa forma, assim como o pecador se arrepende e aceita o Evangelho, o Espírito Santo começa a residir nele e realiza a obra de regeneração, capacitando-o para enfrentar a sua velha natureza e garantindo que ele alcance a vitória total em Cristo Jesus. Então esse aí foi o conteúdo, a lição que tratou da regeneração, o nascer de novo, o novo nascimento, ali do diálogo que o fariseu Nicodemos teve com o Senhor Jesus Cristo e todos os ensinamentos que giraram em torno dessa conversa. Então Jesus vai explicar para ele que ele precisa experimentar, pelo poder do Espírito Santo, esse novo nascimento, para que ele compreenda os mistérios do reino de Deus e possa realmente servir a Deus da forma correta. E foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos e ensina para todos nós e até os dias atuais e enquanto o mundo existir e a palavra de Deus estiver sendo pregada e ensinada. Muito bem, esse foi o conteúdo dessa videoaula. Deus abençoe seus estudos e nos encontramos na próxima videoaula, querendo Deus.